Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Giane Artesanatos. E na videoaula de hoje eu preparei uma boneca para pintar um tom de pele moreno, certo? Eu vou pintar essa boneca por etapa, tá? E a gente vai começar pintando a pele, toda a pele dela, rosto, pescoço e braço, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar cores e pincéis que eu tô trabalhando, tá? Pra vocês poderem saber certinho, né? Quem tiver dúvida, as cores que eu tô usando no vídeo aula, certo? A gente vai começar preenchendo, né? Com o clareador. Eu sempre trabalho com clareador de início, porque eu estou pintando um pano de copa, tá? Da Estilotex. Fica bem melhor para trabalhar com a tinta. Fiz o preenchimento, vou entrar com a cor areia. Não esquece de fazer bem o preenchimento, né? Pra trama ficar bem fechadinha de tinta. Então, eu vou fazer isso em toda a área que eu preciso, né? Ser preenchida, no tom de pele. E acabando, eu volto com vocês pra mostrar a segunda etapa, certo? Pronto, pessoal, pintei ela toda, tá? Aqui ela não tá aparecendo, mas eu foquei no rosto pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a segunda etapa, né? A primeira sombra. Vou trabalhar agora com camurça, tá? Eu vou fazer toda a sombra nela. Começando pelo cabelo, eu vou espalhar com um pincel limpo, né? Eu trabalho dessa forma. Ela não vai aparecer tanto, eu acho, na imagem, por o fato de ser uma cor clara também, né? Mas ela vai fazer efeito na pintura, tá? Isso dá uma diferença. Onde tem cabelo, é interessante fazer porque é a sombra, no caso do cabelo, pegando no rosto dela, né? Então, assim, onde tem, faça, porque fica bem legal o efeito. Eu tenho uma surpresa para vocês, que essa boneca vai ser pintada
uma cor de pele mais escura e o cabelo dela vai ser pintado de rosa. Me pediram muito para fazer esse cabelo, então, atendendo a pedidos, né? Gente, muitas pessoas pedindo para pintar várias coisas, tá? Eu vou fazendo devagar porque eu tenho outros compromissos também, né? Eu tenho encomendas para estar entregando e minha vida é bem corrida, mas assim, quando eu tiver oportunidade de estar fazendo, né, atendendo esses pedidos, com certeza eu vou estar trazendo aqui no canal, tá? Só peço um pouquinho de paciência de vocês, porque é bem corrido. Isso aqui é só a primeira sombra, então ela não fica bem definida, né? Mas depois, quando vir com a profundidade, a gente faz todos os detalhezinhos, né? E ela vai aparecer bem o narizinho, assim como o resto do... Certo? Ó, aqui, deixa eu só endireitar um pouquinho a câmera para mostrar a parte aqui do pescoço. Ela também vem uma sombra bem intensa nessa área aqui, ó. Ela tem uma sombra. Aí eu já venho fazendo esse detalhe. Eu deixo tudo pronto para depois já vim com a profundidade e já tá tudo no seu devido lugar. Vou abaixar mais um pouquinho para fazer a parte do peito dela aqui, ó. Ó, aqui vai ter sombra, aqui a divisãozinha do braço.
Eu vou trazer essa sombra também na parte do ombro aqui, ó. Já vou fazendo um contorno para tampar principalmente o risco, né? Não quero que o risco fique aparecendo. Desse lado aqui também. A mesma coisa, vai ter também aqui o braço dela. Aqui no meio, ó. Tu vai pegar um ponto bem no meio, tá? Divide certinho a parte do busto dela aqui, ó. E aí, você vai sombrear. Ó, só isso. Aqui em cima, ela vai, como ela está de frente, ela tem duas saboneteirinhas, né? Eu vou passar para a parte do braço. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Vou vir também fazendo a sombra. Com o pincel, esfumo, tiro essa marcação. Ó, seria isso. Agora, a gente vai dar continuidade na profundidade dessa pele. Voltando pro rosto, deixa eu só endireitar novamente aqui a câmera. Focar aqui bem no rostinho dela. Agora, eu vou vir com o marrom. Deixa eu tampar aqui. Cuidado com a cor, né, pessoal? Porque é uma cor escura. Não vão botar demais, né? Pra não ficar carregado, né? A sombra, a profundidade. Então, assim, oriento a vocês a ter um pratinho. Ó, o meu tá aqui, né? Eu já deixo com um pouquinho de diluente e trabalho com o marrom no lado, misturando com esse diluente para poder tá passando no rosto dela. Com o pincel, eu trabalho muito com esse pincelzinho da Condor da série 421, cabinho vermelho. Eu acho que todo mundo deve ter em casa, né? Se não tiver, trabalhe com o pincel que vocês estão acostumados, tá? Eu vou vir pegando a tinta, como eu disse, eu boto no pratinho, diluo ela um pouquinho, coisa com diluente. Eu vou começar no olho, tá? Venho aqui no olhinho dela, contorno em volta.
esfumo pra cima, pouca coisa. O meu pincel de cabinho amarelo, ele tá sujinho de tinta, mas é a primeira cor que eu trabalhei na pele dela, então não tem problema. Venho aqui, ó, esfumo, matizo essa cor, né? Pra ela ficar bem delicada, sempre jogando pra cima, até acabar em nada. Ela vai ficar com uma sombra bem legal aqui em cima do olho, tá? Essa aqui é a primeira etapa. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, pincelzinho que eu acabei de trabalhar. Ó, procuro deixar o esfumado do mesmo tamanho, de um lado e do outro, né? Pra ficar mais ou menos parecido um com o outro. E agora, vou vir pro nariz. O narizinho também, pouca tinta, tá, gente? Contorno em volta. Vou pegar um pincel menor pra trabalhar aqui nessa área, porque eu fico mais... Eu gosto mais assim, não gosto de trabalhar com pincel grande. Esfumo. Do outro lado vou fazer a mesma coisa, seguindo, tá, o modelinho do desenho. Esfumo. Aqui no meio, eu vou pegar só a sujeirinha, bem aqui, ó, sem encostar na parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui, a parte de baixo tá aqui. Eu primeiro faço isso, tá? Depois eu venho com os acabamentos. Defini a parte de baixo. Mais em cima aqui, ó, bem pouquinha tinta, eu vou fazer uma pequena bolinha. Vou botar um pouquinho de diluente. Ó, ela vai ficar assim. Depois eu vou mostrar por que eu fiz essa bolinha. A boca é a mesma coisa, daí eu venho aqui, eu vou dar uma acentuada nessa parte de baixo do lado dela. Esfumo. No meio aqui, ó, eu dou um pouquinho também, e aqui eu também vou fazer. Agora eu vou trabalhar na parte do cabelo. Venho esfumando. Um pouquinho de diluente para ajudar a esfumar melhor, né? A tinta não fica empacando. Assim eu vou fazer em toda a parte do cabelo dela, na parte de cima, no caso. É onde vai ter a luz e embaixo vai ter a sombra, para vocês entenderem, né? Aqui vai ser luz, aqui vai ser sombra, aqui vai ser luz, aqui vai ser sombra, vai dar esse efeito, né?
parte de orelhinha, mesma coisa. Eu vou fazer uma sombra do lado de cá, do outro lado e aqui perto do cabelo. Esfumo pra dentro. Aqui pertinho da mechinha do cabelo dela também. E na ponta aqui também. Esfumo. Ó, essa parte da bochecha dela aqui, ó, do rosto, eu vou botar aqui, ó. E vou trazer só até aqui, ó. Aí, vem com diluente. E eu vou quebrar essa marcação que eu fiz de tinta, ó. Esfumando até ela ficar bem suave. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Sempre trabalhando com diluente, tá? Ele ajuda muito nessa etapa. Eu vou marcar um pouquinho mais esse lado, só. Certo? Agora eu vou para a parte do pescoço. Vou marcar bem aqui nessa área, que eu falei para vocês que é uma área que fica mais escura. Então, aqui eu vou caprichar no marrom. Já fazendo sempre acabamento, eu gosto de trabalhar e já fazer o acabamento, tá, pessoal? Venho, esfumo. Só que, olha aqui, ó, eu não tô tirando o marrom dali, ó. Eu só tô esfumando essa parte de baixo, ó. Aqui ela tem a saboneteira, vou também dar uma leve esfumada. Agora, vamos pra parte do braço. Aqui vai ter sombra, aqui vai ter sombra. E aqui, ó, bem suave. Aqui é a mesma coisa. Que eu fiz no lado de lá, eu vou fazer desse lado aqui. Venho com diluente no pincel, esfumo. Eu vou dar mais uma acendida desse lado aqui. Ó, a parte do peito dela, a mesma coisa. Eu vou fazer pra lá e vou fazer pra cá. Não vou colocar no meio agora. Só definir, ó. Agora a parte do braço. Viu como é importante fazer esse esfumado? Ele deixa a pintura mais harmoniosa, né? Fica mais... Eu gosto, né?
Agora, vou vir aqui na parte de cima do bracinho, vou dar uma leve sombreada, bem pouquinha tinta, matizo. Do outro lado a mesma coisa. Tampei todo o meu risco. Esfumo. A mesma coisa do outro lado. E observem que eu não trabalho com filete nessa área. Eu uso bem pouco filete, tá? É mais para os cílios mesmo. É isso aí. Essa etapa tá concluída. Tá, agora eu vou me preparar aqui para fazer o cabelo. Já volto. Prontinho. Então, agora para a partezinha do cabelo, né? Vou começar com rosa escuro. Isso, fui conferir para ver se eu tô falando o correto. Eu vou pintar toda a base dela, tá? Aqui eu não passei o clareador, porque eu não gosto de trabalhar com clareador com cor escura, tá? Então, assim, é opcional. Eu prefiro trabalhar com ela pura, para ela não manchar, porque eu acho que o clareador mancha quando se trata de área escura, tá? E isso é uma opção minha, quem quiser passar fica à vontade, né? Se tá acostumado. Mas eu não gosto, então, não passei o clareador aqui. Eu vou fazer isso no cabelo dela todo e já volto, tá, pessoal? Prontinho, voltando. Então, pessoal, fiz todo o preenchimento, tá? Essa é uma etapa que eu gosto de caprichar. E já fazendo os acabamentos, principalmente nessas áreas assim, que acaba a pintura, né? Então, eu faço tudo bem preenchido e os acabamentos bem feitinhos, tá? Isso manda muito numa boa pintura. Agora, eu vou fazer a primeira sombra do cabelo, trabalhando com púrpura, tá? Então, tá. Agora, eu vou dar volume para esse cabelo, fazendo todo efeito de fios, a sombra bem certinha. Ó, a parte do topo dela aqui, ó, ela tem um coque, então tem uma divisão aqui, tem uma divisão pro cabelo dela pro lado de cá. Então, eu vou fazer uma marcação. Aí, eu vou pegar tinta no pincel e eu vou botar pra cima, vou jogar pra cima essa cor.
Já vou fazer o corte do coque dela também. Ela vai ter uma sombra aqui. Eu jogo pra fora, no caso, né? Eu venho já tirando excesso de tinta. Vou arrumando toda essa parte pra ficar com um efeito bem legal. O lado de cá vai ter uma outra sombra também. E aqui assim, ó, vai ter uns fios. Eu vou fazer a sombra. E já vou escurecendo, ó. Aqui na parte do topo da cabeça dela também. Vem com o pincel, tiro o excesso. Na ponta aqui do coque também vai ter. Vou descer para perto do laço agora. Aqui vai ter uma sombra. Toda em volta, né, desse laço vai ter uma sombra, não muito grande, ela menor, né? Vou esfumar. E aqui, ó, dessa parte pra cá, ela vai vir em direção oposta, vai vir pra cá, ó. Os fios de cabelo. Fazendo sombra bem certinho. Nesse canto aqui também vai ter. Colocando uma pequena sombra em volta do laço. Agora eu venho para a parte da franja, tá? Aqui eu tô seguindo o risco, não tô fazendo nada demais. Então, eu vou fazer as sombras bem certinho, que ela tem uma mecha de cabelo que tá por cima, né, das outras. Essa daqui tem que se sobressair, então. Agora, eu vou começar a fazer a sombra em volta do laço, na parte de baixo. Faço todo em volta, passando pelo cabelo ali que eu acabei de pintar, não tem problema. Vem pra parte do laço, da fita que ela tem na cabeça aqui, também passo, esfumo.
excesso de tinta, tirei com o dedo. É mais fácil do que tu tentar tirar com o pincel. Vou continuar a fazer, seguir todo o risco. Lembra que eu botei sombra, luz, sombra. Então, essa parte de dentro aqui, ó, do cabelo vai ter sombra. Só de um lado, tá? Eu venho aqui também. Aqui ela tem uma pequena mechinha que vai cair no rosto, então ela é separada, ela ganha sombra naquela parte ali e desce, ganhando sombra na parte de trás, porque a parte da frente tem a sombra do rosto, né? E ali vai receber luz. Aqui, ó, na parte do rosto, ela vai ter uma grande área de sombra, bem assim, ó. Vem com o pincel, tira o excesso. Ela vai ter ali e ela vai ter aqui na orelha também. Nessa área aqui, ó. É só seguir o risco. Agora, continuando no fio, né? Parte de luz, parte de sombra. Aqui, assim, também vou ter um pouquinho de sombra. Do lado de cá. Eu tenho um fio aqui, assim, ó. Eu vou descer aqui no rosto dela, vai ter uma sombra também. E ela vem um pouquinho de nada só. Vem pra cá, sombra, luz, sombra pro lado de baixo. Ó, então, seria isso, tá? Fiz toda a parte de risco, que o risco me proporciona, já fiz a parte de sombra, né? Agora, eu vou dar uma secada nesse desenho, nessa pintura, pra mim vir trabalhar com o vinho. Deixa eu
Vou ver essa parte aqui do cabelinho dela. Aqui é tudo luz aqui. Eu vou secar e já volto para mostrar. Mostrar não, para nós fazer a outra etapa, né? De profundidade, tá bom? Aqui estamos novamente. Fiz a parte de sombra. Vou entrar com vinho para fazer a profundidade. Essa profundidade já é o meu acabamento, tá? Agora eu vou fazer todos os fiozinhos que eu quero. Não esquece de fazer certinho com o movimento do cabelo, tá? Isso daí é muito importante. Venho com um pincelzinho limpo, tiro o excesso de tinta. Bem pouquinha tinta, né? Porque é uma cor forte, então se botar em excesso fica feio. Ó, essa área aqui, ó, eu quero que ela fique um pouquinho mais escura, porque ela no caso, divide o topo da cabeça com o coque. Então, eu vou botar um pouquinho mais de tinta aqui, bem desse jeitinho aqui, ó. Eu coloco o pincel e depois eu venho com um pincelzinho limpo espalhando. E o que eu faço? Eu coloco o pincel assim, ó. E eu só vou espalhar pra cima, mais nada. Se ficar com excesso de tinta, pode deixar, não tem problema. Essa é a intenção. Ó. Fiz isso. Se aqui ela recebeu sombra, eu não posso colocar nessa área aqui. Aqui vai receber luz, tá? Então, eu vou botar somente na parte do laço. Pouca tinta, né? E esfumo.
Aqui somente vou fazer alguns fiozinhos com a mesma tinta que tá em cima aqui, ó, eu trago ela pra baixo, ó. Não preciso nem pegar a tinta. Eu não quero que fique escura essa parte. Ó, somente isso. Aqui eu vou também fazer, né, uma pequena sombra na parte do laço e da fita. O outro lado também. Agora, eu vou vir para a parte do cabelo, da franja dela. Próximo ao laço, eu vou colocar um pouquinho dessa profundidade, bem pouquinho. Não estou trabalhando com diluente, tá? Nessa etapa. Agora, onde tem fiozinho, eu vou trazer com terra queimada, só que eu não vou levar ele até embaixo, ele vai ficar só nessa área aqui. Aqui também vai ter. Ó, lembra aquela parte que eu disse que tem uma sombra, uma profundidade bem intensa aqui? Eu vou colocar o terra queimada, mas não vou levar ele até o final. Vou esfumar até chegar ali naquela parte ali, ó. Aqui eu vou botar um pouco também. Gente, desculpa, não tô trabalhando com terra queimada, é vinho. É fazendo a profundidade com vinho, falei errado, tá? Perdão. É totalmente vinho aqui. Desse lado aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer perto do rosto dela. E eu vou esfumar até chegar na parte ali, ó. Agora, nessa parte aqui, ó, entre o cabelo dela aqui, a franja, eu vou colocar também bem pouquinho, onde eu botei o púrpura. Só de um lado, né? Lembrando que o outro lado vai receber luz, então
É só de um lado. Agora eu vou fazer uns fios extras assim, ó, no meio. Só no meio. E curto, não é aquele fio que vai até lá embaixo. Certo? Aqui também vou botar aqui na parte de baixo também vai ter. E aqui também. É isso aí. Agora sim, vou entrar com terra queimada. Eu vou simplesmente fortalecer só onde tem uma sombra bem intensa mesmo. Então, não é em todo o cabelo dela que vai ter, tá? Vai ser só em alguns pontos. Ó, começando pelo topetezinho aqui. Nessa área aqui eu vou colocar. Vou fazer também, só que com o pincel que eu tô trabalhando, eu já vou fazer ele o puxadinho. Certo? Aqui na parte do laço. Só na parte de baixo, tá? Eu vou colocar só um pouquinho aqui na parte de cima também, pra dar uma acentuada melhor. No rosto, eu não vou espalhar até lá embaixo, só aqui. Ó, daí eu venho com o pincel e tiro a marca. Só isso. Ó, eu vou passar um pouquinho aqui na parte de baixo também. Aqui também a mesma coisa. Vocês podem observar que é só em alguns pontos, né?
Ó. Seria isso. Agora, pessoal, eu vou fazer uns fiozinhos extras, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco do rosa escuro, vou botar no pratinho, com o pincelzinho sujo já de terra queimada, eu vou dar uma sujada nesse fio, nesse rosa escuro ali que eu coloquei no prato. Vou botar um pouquinho de água, que eu quero diluído. Isso aqui eu vou usar para fazer os fiozinhos. Então, pincelzinho limpo de um lado, somente a tinta do outro, né? E eu vou começar a fazer esses fios, tá? Não tem lugar certo para colocar, isso é opcional. Quem quiser botar, bota. Quem não quiser, deixa só com um risco, né? Que já vem dela. Se alguns deles ficou muito marcado, pega um pouquinho de diluente e passa em cima, tirando aquele traço grosso que ficou, né? Olha como ele tira. Ó, na parte do coque aqui, ó, eu vou colocar também só em volta. E na parte de cima também. Venho com um pouco de diluente e vou fazer aquilo que eu mostrei ali. Às vezes o fio não sai perfeito como a gente quer, então a gente improvisa, né? Aqui na parte do rostinho, em cima da orelha, eu também vou botar. Uns fiozinhos. Foi como eu disse, né? Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não tem problema, tá? Então, essa aqui seria a parte de sombra e preenchimento, profundidade do cabelo. Eu vou secar para iluminar e aí fazer a parte da luz, né? Então, sequei o cabelo dela, tá tudo sequinho. Agora eu vou vir com rosa bebê para fazer a iluminação, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta, deixa eu botar pra cá esse pratinho. Vou tirar o excesso num prato. E agora eu vou começar a fazer gominho por gominho pra dar iluminação nela, em todo o cabelo. Aqui no coque, né? Toda essa parte aqui, ó, eu vou iluminar. Não esquece de seguir o modelinho que tá ali, os gominhos, né? Pra ficar com volume. Sempre pegando um pouquinho a tinta.
com o próprio pincel eu já faço o esfumaço aqui. Então, eu tô pintando e já fazendo acabamento. Aqui na parte aqui em cima também. Agora vamos para a parte da franja. Sempre respeitando a parte que você depositou sombra, certo? Não vou estar passando tinta em cima, né? Se tem uma área que ela é muito pequena, não passa o pincel grande, troca de pincel para fazer bem certinho essa luz, né? Ó, eu botei ali, aí eu vou vir com o pincel limpo e vou vir só esfumar essa área aqui, ó. Agora, aqui na frente, gente, olha só, é uma iluminação bem grande, porque é a parte da franja, então essa área aqui eu capricho na luz, né? Eu vou trocar de pincel, porque aqui é muito pequenininho. Vem com o pincel limpo e esfuma. Na franja eu vou dar uma iluminada bem mais intensa. Ali, e eu vou botar um pouquinho nessa área aqui também. Não esquece depois de vir com o pincel e esfumar para tirar aquela marca forte que fica, né? Ó, aqui também tem uma partezinha, é um fiozinho bem pequenininho, então também vou iluminar. Certo? Fazendo isso com o branco.
Agora, eu vou intensificar um foco de luz assim, bem marcado, na parte aqui, ó, do coque. Eu passo várias e várias vezes, eu não aperto o pincel, porque senão fica feio, eu não quero marcar, né? Aqui também vai ter. Ó, na parte da franja, eu vou seguir o movimento que tá a franja dela, então ela vai ter uma luz aqui, ó. Aqui também vou botar um pouquinho, e aqui também, certo? É isso aí, o cabelo dela está pronto. Vou voltar a pintar o rostinho dela.